Seja bem-vindo ao canal da Primeira Igreja Batista de Ilha das Flores. Eu sou a professora Jane e você está na Escola Bíblica Dominical. Dando sequência à revista Práticas Bíblicas, edição 1 da Convenção Batista do Estado do Espírito Santo, hoje vamos apreciar a lição 16. Uma igreja que anuncia o nome de Jesus, baseado no texto de Atos 3. Vamos ler? Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, a hora nona. Estava sendo carregado para a porta do templo chamada Formosa. Um aleijado de nascença que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João estavam para entrar, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: "Olhe para nós." O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande." Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E imediatamente os pés e tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu ser ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isto, Pedro lhes disse: "Israelitas, por que isto os surpreende? Por que estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. Nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou a este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, como os seus líderes. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito mediante todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de refrigério da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Pois Moisés disse: o Senhor Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ouçam-no em tudo o que lhes disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio de seu povo. De fato, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, falou e predisse estes dias. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com seus antepassados.
Ele disse a Abrão: por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado seu servo, enviou-o primeiramente a vocês, para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Além de Atos 3, foram sugeridos nas leituras diárias outros textos para enriquecer este tema, e se encontram em Efésios 2, Filipenses 2, Isaías 52, Romanos 2 e Salmos 22. A igreja de Atos dos Apóstolos, nos seus primeiros dias, não demonstrou intenção de sair para um trabalho missionário fora de Jerusalém. Embora no discurso do dia de Pentecoste houvesse menção aos que estavam longe, parece que, a não ser que algo acontecesse para movê-los para além de seus muros, os crentes permaneceriam em Jerusalém, como os judeus crentes que em Jesus encontraram o cumprimento das profecias veterotestamentárias. O plano de Deus para a sua igreja era muito mais amplo do que a criação de mais um grupo religioso, como tantos outros que já existiam entre os judeus. Ele abrangia Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. O evangelho da paz era e é para os de perto, os judeus, e para os de longe, não judeus, de toda parte. Aplicação para a vida. Anunciar o nome de Jesus para todos e até os confins da terra é responsabilidade de cada um de nós e, consequentemente, da igreja. Como sua igreja tem exercido este mandamento? 1. Anuncia sem se omitir. Vamos analisar os acontecimentos relatados neste texto. Pedro e João, discípulos de Jesus e figuras importantes na igreja, quando foram ao templo às 3 horas da tarde para orar, depararam-se com um homem inválido que pedia esmolas próximo à Porta Formosa. A hora 9 ou 15 horas era o momento em que a oração no Templo de Jerusalém acompanhava os ritos sacrificiais da tarde. O comparecimento dos discípulos neste momento, muito provavelmente, indica uma tendência consentida pela liderança de o cristianismo se tornar mais uma das seitas dos judeus. Diante do pedido daquele homem, colocado à Porta Formosa para mendigar, Pedro fala para ele: olha para nós. O homem tem a esperança de ganhar alguma coisa. Mas Pedro afirma não possuir ouro nem prata, porém, dando o que tem, o apóstolo ordena ao inválido que, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante e ande. Tomando-o pela mão, logo ele se põe de pé e firma seus pés, e começa a saltar, e entra dentro do templo louvando a Deus. As pessoas que frequentavam aquele templo ficaram assustadas, reconhecendo aquele homem que outrora inválido, que ficava sempre ali a mendigar, agora estava curado. Então aquele homem se apega aos 2 apóstolos em atitudes de gratidão pela bênção da cura. Mas Pedro, deixando claro que fora apenas um instrumento, o intercessor, afirmou a todos que o milagre que havia acontecido era pelo poder que há no nome de Jesus. Além disso, Pedro entendeu que aquela era uma oportunidade para anunciar o Evangelho. Ele fez um novo discurso, deixando claro que a pregação da Igreja dos Atos dos Apóstolos era sempre cristocêntrica. Não há nenhuma busca por créditos nem demonstrações de poder ou santidade de homens. Toda a honra pelo acontecido é dada ao nome de Jesus. A cura do coxo de nascença foi um dos vários milagres dos primeiros tempos,
mas reveste de importância porque enseja mais uma vez a oportunidade de uma pregação que demonstre bem o pensamento da Igreja dos Atos dos Apóstolos. Além disso, é nesse momento que começam de maneira explícita as manifestações de oposição ao Evangelho por parte das lideranças religiosas judias. Aplicação para a vida. Será que em nossos dias, aqueles que olham para nós podem nos encontrar rendendo todos os créditos das vitórias ao nome de Jesus? 2. Aproveita todas as oportunidades. Ao perceber as pessoas correndo ao pátio do templo, admiradas pela cura do coxo de nascença, Pedro não deixou passar a oportunidade. Naturalmente, conhecedor de suas convicções religiosas, apresentou o Evangelho de Cristo em relação de continuidade e não de rompimento com o Antigo Testamento. Inicialmente, lembrou-lhes do Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, para depois apresentar-lhes Jesus glorificado. Ao referir-se a Jesus como o servo, enfatizando o seu ministério terreno, Pedro estava fazendo alusão ao texto do profeta, em Isaías 52, 13 a 15. Em seguida, o título se conecta a outros, santo e justo, que ressaltam a injustiça da condenação, e autor da vida, que tem a finalidade de ressaltar a deidade do Senhor. Este autor da vida, santo, justo e servo, recebeu um nome mais elevado que todos os outros. E o testemunho de Pedro, que foi o poder do nome de Jesus, que deu forças ao homem, antes coxo e agora perfeitamente saudável. As características da pregação cristã podem ser sintetizadas na mensagem proferida por Pedro, que começa com um sinal de misericórdia e com uma advertência combinados. Arrependimento e conversão são as atitudes requeridas para a operação divina e seus maravilhosos resultados. Essas atitudes afetarão o passado, os pecados são apagados. O apelo de Pedro era uma completa reversão dos terríveis e infundadas acusações proferidas contra Jesus e seu imediato reconhecimento como o Messias de Deus. Este era o convite da Igreja dos Atos dos Apóstolos, uma igreja que não perdia a oportunidade de proclamar o Evangelho, posteriormente tantas vezes perdido ao longo da história. Cada vez que essa mensagem era proclamada e havia manifestação de assentimento, a alegria inundava os corações dos crentes, por reconhecer a operação de Deus, por não desprezarem a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, por não ignorarem que a bondade de Deus é que conduz ao arrependimento. Ainda segundo a pregação de Pedro, a atitude de arrependimento e conversão afetará o presente daqueles que se converterem. Iniciar-se-á um tempo de refrigério, de descanso no Senhor, de paz, independente das circunstâncias. O convertido passa a ter em Jesus o seu pastor e pode então cantar essa verdade, mesmo em meio às mais duras provas. Contudo, a atitude de arrependimento e conversão afetará também o futuro, produzindo no cristão uma nova perspectiva. Ele sabe que o seu Senhor voltará e então haverá completa restauração. A mensagem da Igreja de Atos é escatológica, anuncia a segunda vinda de Cristo, chamada aqui de tempo da restauração de todas as coisas, e demonstra que esses acontecimentos estão previstos nas Escrituras. A mensagem da Igreja dos Atos dos Apóstolos recorda o privilégio da nação dos judeus, relembrando que estes se traduzem em dever. Eles eram os filhos dos profetas, filhos prometidos na aliança feita com Abraão.
herdeiros da promessa messiânica. Deles procedia a salvação. Tudo isso era grandiosamente honroso, porém se traduzia na responsabilidade de um serviço muito especial. Esse serviço já estava previsto lá no Gênesis do povo judeu. Em ti são benditas todas as famílias da terra. Se inicialmente as bênçãos da aliança com Abraão deviam ser estendidas aos gentios, as bênçãos do Messias, embora primeiramente oferecida aos judeus, não deveria ficar restrita a eles. O seu alcance deveria ser muito mais amplo. Paulo chamou isso de o mistério de Cristo, antes não entendido, porém posteriormente revelado. Gentios, membros do mesmo corpo, co-herdeiros e coparticipantes da promessa, mediante a proclamação do Evangelho. Oportunidade ímpar à Igreja, que não pode ser desperdiçada. Aplicação para a vida. São maravilhosas as bênçãos decorrentes do arrependimento e da conversão. Mas nossa atitude não deve ser como as dos judeus, que pensaram que as promessas eram exclusivamente para eles. Temos que compartilhar. Qual a sua participação neste ministério? Considerações finais. O privilégio antes exclusivo do povo judeu tornou-se extensivo a todos os crentes. É preciso não esquecer que, embora isso seja especialmente honroso, implica, contudo, em um serviço especial. Sermos testemunhas onde quer que estejamos. Só assim, como já havia sido profetizado em relação a Israel, nos tornaremos uma igreja que não se esconde, não se omite, nem se desperdiça a oportunidade de anunciar o nome de Jesus. Esta era a missão da Igreja dos Atos dos Apóstolos. Esta é a missão da igreja de hoje. É a missão da Igreja Batista de Ilha das Flores. Pronto, meus irmãos, por hoje é só. Aguardo vocês para a próxima lição. Um abraço.